Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro aqui. Esse livro então que pelo menos o título foi inspirado no poema Invictus do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E eu acredito que o Napoleão se baseou nesse poema para trazer aquilo que ele repete nos livros dele, pelo menos nos dois que eu já fiz aqui, que é o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz uma série com cada um deles, eu deixo aqui se você quiser ver. Ele diz lá que nós temos apenas um poder, diz nesse livro aqui também, nas páginas anteriores, que o nosso poder é de controlar o nosso próprio pensamento. E aqui nesse livro ele diz: seja dono da sua própria mente. E por quê? Porque é através dos pensamentos que nós criamos a nossa realidade. Ali no livro Kybalion, nas leis herméticas, que fala das leis naturais da vida, a primeira lei é a lei do mentalismo. Diz que o universo é mental, é Deus que está pensando o que está acontecendo aqui com a gente, conosco. E cada um de nós também pode criar ou cria a própria realidade através dos pensamentos, que se transformam em sentimentos, e aí então são um combustível que vai definir em que vibração, em que frequência a gente vai estar vibrando. E é essa vibração que mostra para o universo o que é que a gente está criando, o universo manda para a gente de volta. Então eu acredito que seja por isso que ele tenha se inspirado nesse poema, para estar explicando aqui nesse livro, que ele está trazendo uma conversa que ele teve com o mentor dele, o Andrew Carnegie, aquele magnata do aço, que foi quem disse ao Napoleão Hill, mostrou ao Napoleão Hill que seria interessante ele passar algum tempo da vida dele estudando pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, para aí então ele estar pegando essas lições e estar transformando em uma filosofia de sucesso para ser usada por todos. E foi isso que o Napoleão Hill fez durante 30 anos, segundo está escrito ali no livro Pense e Enriqueça, e aqui ele disse que foram 20 anos para ele estar colocando esse livro aqui. Então, o Napoleão Hill analisou cada evento-chave dessa pesquisa, identificou a lição aprendida, reduziu essas lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar seu próprio sucesso. E olha como é interessante isso, a gente poder estar fazendo essa travessia aqui nessa realidade onde há luz e sombras, com um guia para nos mostrar como é que a gente então entra na correnteza da prosperidade, da opulência, da abundância que está aí disponível para a gente, ou como a gente vai para a correnteza que leva para a falta e para a escassez. Ali no livro Pense e Enriqueça, ele explica bem como é que acontece essas duas correntezas. E então, aqui nesse livro, ele ensina como cultivar as qualidades da visão criativa, o pensamento organizado e a atenção controlada para alcançar esse sucesso. Então, ele está trazendo, como eu estava dizendo, trechos de conversa que ele teve com o Andrew Carnegie, que foi quem disse a ele para fazer essa pesquisa, em forma de entrevista. E o primeiro capítulo ele falou sobre a visão criativa. E aqui nesse capítulo ele está falando sobre o pensamento organizado. E no último vídeo ele estava dizendo que o pensamento organizado compõe-se de ação persistente na aplicação de qualquer combinação dos princípios dessa filosofia. Ou seja, ação persistente na combinação dos princípios que ele está trazendo aqui, que é usar os conceitos da visão criativa, do pensamento organizado e da atenção controlada. Então, ele explicando então aqui que o pensamento organizado compõe-se da ação persistente na aplicação de qualquer uma dessas combinações para alcançar o sucesso. E ele, no anterior, antes de começar esse segundo capítulo sobre o pensamento organizado, ele trouxe uma parte
que falava sobre a importância da gente estar realmente entendendo o que ele está explicando aqui. Porque ele disse ali nas páginas anteriores que o conhecimento é poder, porém ele é só poder se colocado em prática. E ele disse também que a gente deve estar assimilando esse conhecimento que ele está passando aqui, colocar em prática, porém vai demorar um pouco, pode ser que demore um pouco. Ele não acredita que seja da primeira vez que a gente vai ler ou ouvir o vídeo que a gente já vai entender completamente, 100%. Então, como ele diz ali no livro Pensa e Enriqueça, há que se ler pelo menos mais uma vez. Sem ação não haverá hábitos controlados. Sem hábitos controlados, não haverá registro confiável no cérebro da imagem daquilo que se deseja. Portanto, não haverá nada que a mente subconsciente possa usar como base para a ação. Aqui então, ele dizendo que o pensamento organizado então compõe-se da ação persistente, pois sem ação não haverá hábitos controlados, e são esses hábitos controlados que dão esse registro confiável à mente subconsciente, porque ele já disse nas páginas anteriores que é a mente subconsciente, então depois que ela acessa esse registro, que veio formado por hábitos controlados, que veio então da ação do pensamento organizado, quando ela acessa esse registro que nós passamos a ela, aí é que ela vai transformar isso em uma ideia, em um plano, e vai passar para a mente consciente. E ele disse mais que é a mente, ali na mente subconsciente, que a gente tem aquela passagem, então, para encontrar a inteligência divina, para encontrar o nosso outro eu, a nossa centelha divina, e aí, então, ou seja, é ali que a gente recebe aquele esforço extra, aquela potencialização daquilo que a gente está buscando. Agora vejamos o gráfico número 3. Ele mostrou os gráficos ali em um dos vídeos anteriores. Vamos estudar as fontes de poder e as faculdades da mente que estão envolvidas na execução dos 4 passos que descrevi. A fonte de todo o poder de pensamento é a inteligência infinita, mostrada no alto do gráfico. Essa inteligência não pode ser apreendida diretamente pelo cérebro humano, por razões que ninguém conhece. Então vamos entender bem essa parte. Ele disse que haveria de se estar lendo e se estar riscando, sublinhando ali então aquilo que fosse mais importante. Então como que eu que estou lendo para vocês, eu vou reler então. A fonte de todo o poder de pensamento é a inteligência infinita. E essa inteligência ela não pode ser apreendida diretamente pelo cérebro do homem. Isso ele diz que não é possível explicar por quê, as razões ninguém conhece. Portanto, o Criador, o todo, essa centelha que nos anima, ela deu ao homem um elo entre a inteligência infinita e o cérebro, conhecido como seção subconsciente da mente. Aquilo então que eu acabei de dizer, é ali na mente subconsciente que tem aquela porta que faz a travessia entre o cérebro e a inteligência infinita, que é a fonte de todo poder de pensamento. Então a gente entendeu bem essa parte. A mente subconsciente serve como uma área de mistura, em que os desejos de um homem recebem o poder criativo necessário para que ele possa convertê-los em quaisquer formas de equivalentes físicos que escolher. Então aqui eu acho que dá para entender dessa forma. Ele disse que a mente subconsciente, então eu tinha dito que era ali onde havia aquela porta, a mente subconsciente seria ali a divisão entre o cérebro e a infinita inteligência. Aqui ele diz, ele usando uma outra designação, ele chama de área de mistura, ou seja, é ali que o cérebro traz
que a gente traz ali, a gente tenha o pensamento organizado, a gente coloca em ação o pensamento organizado e que sem ele não haverá hábitos controlados, e aí então a gente apresenta esses hábitos controlados, que são eles que vão estar passando para essa mente subconsciente esse registro confiável. Eles vão então estar passando esse registro confiável como uma imagem daquilo que a gente deseja. E é aí então que a inteligência infinita, pelo que ele está dizendo aqui, a área de mistura, eu acredito que seja como se fosse uma linha de montagem de alguma espécie de, digamos, só para fazer uma analogia assim, talvez meio grosseira. Aí uma espécie de fábrica de bolo, por exemplo, é ali naquela parte onde está indo aquela esteira assim, com aquela parte do bolo que está pronta, mas falta cobertura, para fazer com que ele fique realmente bonito, para fazer com que ele fique pronto para ir para a vitrine. Aí ali aonde passa aquele local ali onde vai ser derramada aquela cobertura no bolo, aí seria essa área de mistura, aonde então a nossa centelha divina, a inteligência infinita que está ali, ele já disse que não, por razões que ninguém conhece, essa inteligência não pode ser apreendida diretamente pelo cérebro, então nós ainda não temos a capacidade para estar entendendo como é que isso funciona, tecnicamente falando, mecanicamente falando, mas a gente sabe que é ali, então, entre o cérebro e a mente subconsciente e a mente consciente, então é que há essa área de mistura, onde então a centelha divina, a nossa inteligência infinita, potencializa o nosso desenho, o nosso desejo, ou a nossa imagem, o nosso desenho também. Ela potencializa o nosso desejo, ou seja, se coloca a cobertura então ali no bolo, na analogia que a gente estava fazendo, e ele fica pronto para ser entregue, ele fica pronto, o nosso desejo fica pronto então para se atualizar na nossa realidade. Então, a mente subconsciente serve como uma área de mistura em que os desejos de um homem recebem o poder criativo necessário para que ele possa convertê-los em quaisquer formas de equivalentes físicos que escolher. Sim, já li, mas ele disse que deveria estar se sublinhando, por isso que eu estou relendo. A seguir, no gráfico, vem a faculdade da força de vontade. Ela está sob o controle do indivíduo e é a maior ferramenta para a formação dos hábitos controlados. Então, ali anteriormente, nas linhas anteriores, nós vimos a importância do hábito controlado. É ele que cria a imagem, o registro confiável no cérebro, e é essa imagem que a mente subconsciente vai estar, então, tendo como base para a ação dela. É essa imagem que ela vai mostrar para a centelha divina, para a infinita inteligência, e é através dessa imagem que ela vai nos dar o poder criativo para converter qualquer desejo e na forma equivalente física, para atualizar o nosso desejo. Isso ficou claro, né? Mas aí como é que a gente cria esse hábito controlado? Usando a faculdade da força de vontade. Ele diz, ela está sob o controle do indivíduo. Somos nós que controlamos a nossa força de vontade. Se a gente decidir que a gente vai deixar a nossa mente à deriva e a gente não vai focar em nada, a gente não vai ter hábitos positivos e controlar esses hábitos, aí então fica difícil estar criando essa imagem, estar criando essa matriz que vai ser passada para a nossa mente subconsciente. Se os hábitos controlados não são formados pela força de vontade, hábitos aleatórios se apoderarão da mente, correspondendo com precisão à natureza das influências ambientais do indivíduo. Esses hábitos desgarrados são formados pela lei da herança social.
Ou seja, aquele trazendo novamente a lei da herança social, que é aquela que a gente viu ali no vídeo anterior, que é aquela que nos influencia. Como é que a gente não se deixa influenciar por ela? Quando a gente, então, controla os nossos hábitos de pensamento, a gente tem o pensamento organizado e também, como ele disse ali, às vezes no início, quando a gente é criança, é mais difícil de fazer isso. Nós podemos nos influenciar com maior facilidade, porém, assim que a gente entende, que a gente começa a entender por nós mesmos, a gente já deve começar a fazer aquelas continhas, 1 mais 1, 2 mais 2, não está batendo, não está dando 4, então não deve estar, a gente deve estar sendo influenciado, a gente deve estar comprando informações, pacotes que não nos levarão ao resultado que a gente está buscando. Então, por isso que ele está dizendo, se os hábitos controlados não são formados pela força de vontade, se a gente não adquire, como que diz, trabalha esse músculo da força de vontade, ele já falou em páginas anteriores que tudo isso, se não trabalhado, atrofia, e aí, mas não é pior ainda do que isso, não fica ali atrofiado e nada acontece, não, aí se a gente não trabalha, não controla os hábitos, aí então a nossa mente fica à deriva ali para estar sendo influenciada por hábitos aleatórios que vêm então, esses hábitos desgarrados são formados pela lei da herança social, que ele já disse que é tudo no nosso meio, no nosso entorno. Ele explica ali no livro Mais Esperto que o Diabo que começa ali na família, depois líderes religiosos, escola e mídia e propaganda e tudo isso. É isso que forma a lei da herança social. A faculdade da vontade é o chefe de todos os outros departamentos da mente. Esse chefe está entre aspas, mas ele já disse isso ali no passado, nas páginas anteriores, ela é o chefe de todos os outros departamentos da mente. Se a gente não usar a força de vontade, todos os outros departamentos ficam ali desequilibrados, à deriva, ficam ali prontos para serem influenciados por hábitos desgarrados, hábitos aleatórios. Ela pode criar os hábitos e pode desfazê-los. Pode contraordenar qualquer desejo das emoções e revogar qualquer decisão da faculdade da razão. Olha quanto é importante esse chefe, a força de vontade. Ela pode contraordenar qualquer desejo das emoções e revogar qualquer decisão da faculdade da razão. Porque ele disse ali que quando a gente se deixa se dominar, guiar pelas emoções, a gente não está usando a nossa razão. E ele dizendo, a força de vontade ela é tão forte, ela é tão chefe, que ela tem poder até nos dois casos. Se estamos nos deixando guiar pela emoção, a gente pode trazer a força de vontade e ela nos liberta. E se a nossa razão também, qualquer decisão da faculdade da razão, aí também a força de vontade pode nos fazer transformar isso, pode revogar isso. Ela pode revogar até uma decisão da consciência, olha que importante que é estar se fomentando, estar se musculando, estar se trabalhando o músculo da força da vontade. A faculdade da vontade é a ferramenta com que se pinta uma imagem clara daquilo que se deseja. E ela age apresentando esta imagem à mente consciente repetidamente. Essa repetição do desejo ou objetivo, seguida pela ação apropriada para a realização dele, é o método pelo qual é formado o hábito controlado. Vou voltar lá para reler para entender. Então, a faculdade da vontade é a ferramenta, a ferramenta que a gente usa para pintar uma imagem clara daquilo que a gente deseja. Se a gente não estiver usando a vontade, a gente não consegue estar pintando o nosso desejo, está apresentando para a nossa mente subconsciente o nosso desejo. E essa faculdade da vontade, ela age apresentando essa imagem à nossa mente consciente repetidamente, porque aí a gente viu ali aquele hábito da repetição na mente consciente é que faz com que aquele desejo vá para a mente subconsciente.
E essa repetição do desejo ou do nosso objetivo, seguida pela ação apropriada para a realização dele, é o método pelo qual é formado o hábito controlado. Ou seja, a gente repete essa imagem do nosso desejo ou objetivo, seguida pela ação apropriada. Qual é a ação necessária para que ele se realize? E aí, então, isso é formar o hábito controlado. Isso é formar o hábito controlado que faz com que essa imagem vá para a mente subconsciente, onde ela é potencializada pela centelha divina, pela infinita inteligência, e aí ela pode se atualizar. Parece que é um processo muito longo, mas eu acredito que não. É como talvez tudo que aconteça no nosso corpo, a gente está respirando, mas não precisa estar dizendo, ó, respira, agora inspira, agora expira. Mandar, você não precisa dizer, ó, vai para aquele, vai nessa direção. A gente já vai indo, então eu acredito que realmente, entendendo isso, eu acredito que não é possível ainda entender, como ele diz, como é que a mente subconsciente se abre para receber a inspiração da centelha divina, para receber essa potencialização da centelha divina, da divina inteligência. Porém, eu acredito que seja super simples estar, quando a gente entende, quando a ficha cai, fazendo todos esses passos que ele está passando, que parece assim ser até meio complexo, não é? Se a faculdade da vontade é suficientemente determinada, como é o caso quando o objetivo principal definido de alguém é uma obsessão, se a faculdade da vontade é suficientemente determinada, e aí ele explica, basta que o desejo seja uma obsessão, como ele diz que ele deve se tornar, aí então essa faculdade ela é suficientemente determinada. Ela pode convocar e convoca a ação qualquer outra região da mente, ou seja, ele já disse ali, a força de vontade, então ela conta com qualquer outra região da mente para ajudá-la. Então, se ela é suficientemente determinada, ela pode e convoca. Ela convoca as emoções a agir e elas agem. Não esqueça que ela é a chefe. Se ela diz a emoção para agir, ela tem que agir. Ela acata a faculdade da razão ou se recusa a ouvi-la. E a razão não vai ter poder para estar ali, como que fala, discutindo a decisão dela. Ela é a chefe. Dirige a faculdade da imaginação para que encontre meios, maneiras de alcançar os fins desejados. E essa faculdade faz o trabalho. Então ali ela vai agora para a imaginação e diz a ela, ó, encontra aí os meios e as maneiras. É a faculdade da força de vontade que faz tudo isso. Ela é a chefe. Ela cava a fundo o depósito da memória e extrai dela materiais, conhecimentos, experiência, etc., que lá estão disponíveis. Ela induz a seção subconsciente da mente à ação e a leva a absorver um fluxo maior de inteligência infinita. Ou seja, a inteligência infinita está ali para derramar tudo que seja, para potencializar mais e mais. Mas ela respeita o nosso livre-arbítrio, e se a gente está realmente dando força suficiente à nossa força de vontade, à faculdade da vontade, se ela é suficientemente determinada, ela pode até induzir a seção subconsciente da mente à ação e levá-la a absorver um fluxo maior da inteligência infinita. Tudo passando pela chefe, a faculdade da vontade. Ela estimula o sexto sentido. E ali no livro Mais Esperto que o Diabo, não, no livro Pense e Enriqueça, ele traz um capítulo só sobre o sexto sentido. E põe em operação o princípio da intuição. Mas não esqueça que ela só faz tudo isso quando é apoiada e inspirada por um forte desejo ou um motivo obsessivo na forma de um objetivo definido. Ou seja, para que essa ferramenta, essa chefe, que é a faculdade da vontade, possa então estar suficientemente determinada, ela deve ser inspirada por um forte desejo ou por um motivo obsessivo
na forma de um objetivo definido. E aí ela faz o trabalho para a gente. O ponto de partida do hábito controlado, portanto, é a definição de objetivo. O ponto de partida do hábito controlado é a definição de objetivo. Há que se ter uma definição clara daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer conquistar, do lugar onde a gente quer chegar. Se esse objetivo é obsessivo, ele é capturado de imediato, nessa proporção, pela faculdade da vontade. Se ele é obsessivo, ele é capturado imediatamente, na mesma proporção, pela faculdade da vontade. Qual é essa faculdade? É a chefe, é a que comanda tudo, é a que pode fazer até com que a centelha divina, com que a inteligência infinita potencialize mais ainda esse desejo. Se o objetivo é vago ou se não tem desejo emocional, a faculdade da vontade não vai querer saber dele e nada vai acontecer. Ou seja, então para que essa faculdade da vontade ela seja determinada, ela escolha trabalhar para a gente tem que apresentar um objetivo claro, cheio de emoção, um objetivo criado transformado em obsessão, não pode ser vago. Pode-se dizer, portanto, que as emoções servem como um meio para atear fogo à faculdade da vontade e para colocá-la em ação. Então, aquilo teve o pensamento organizado, ele se transforma em emoção. E essa emoção é ela, então, que é como se fosse o combustível que vai atear fogo, que vai fazer com que aconteça aquela coisa lá que fala, né, para se ligar e para o carro, que é a faculdade da vontade, sair andando, sair rodando. Pensamento organizado é uma mistura da força de vontade e da força das emoções. Pensamento organizado é uma mistura da força de vontade e da força das emoções. Normalmente são pensamentos desorganizados que nos fazem entrar ali na correnteza das emoções negativas também, não é isso? Devidamente equilibrado e direcionado para a realização de fins definidos, ou seja, pensamento organizado, que é essa mistura da força de vontade e da força das emoções, deve estar devidamente equilibrada, essas duas, e direcionada para a realização dos fins definidos. Pensamento desorganizado é aquele que é inspirado pelas emoções sem a influência modificadora da vontade, isto é, emoção sem controle. Pensamento, então, se a gente deixa ali a mente à deriva, correndo atrás de tudo que é pensamento negativo que nos aparece, se identificando com eles, e indo ali para o cantinho do sofredor, da vítima, então a gente vai estar nós vamos estar nos guiando por emoções descontroladas. Então, não é isso que vai nos levar, então vai conseguir que aquele combustível aconteça para a faculdade da vontade, está trabalhando para a gente. Esse tipo de pensamento não tem valor. Pode ser, e normalmente é muito perigoso, porque ele nos leva destrambelhadamente para a falta e para a escassez, sem nenhuma dúvida, por tudo que ele está dizendo aqui, eu acredito, e por ver também na nossa realidade, no nosso entorno, não é? Se não for modificado pela faculdade da razão, ele é sempre perigoso. A faculdade da força de vontade é o meio que pode ser usado para equilibrar o relacionamento entre emoções e faculdade da razão. Então aqui, ele dizendo, apesar da faculdade da força de vontade, ela é mais do que isso, ela é a chefe, ela pode nem aceitar a razão, ela pode não aceitar a emoção, mas ela é um meio para fazer, porque para sair dessa dependência das emoções desinvestadas, dessas emoções desenfreadas, perigosas, como ele está dizendo, o primeiro passo, então, a gente está ali no degrau das emoções que nos levam para a falta e para a escassez, das emoções que não deixam a gente controlar o nosso pensamento. A primeira que tem que vir é a razão.
Aí a gente traz a faculdade da razão, ela nos tira das garras dos pensamentos, das emoções desenfreadas, negativas, e aí depois a gente vai subindo cada degrau para estar então dando força, fazendo com que a faculdade da vontade seja suficientemente determinada para então estar fazendo com que a gente suba cada vez mais até chegar com o nosso quadro, com a nossa pintura, com a nossa imagem definida ali na mente consciente, no cérebro, passando ela aí, depois que a gente já transformou ela em um hábito, isso então vai ser copiado ali pela mente subconsciente, e é ali na mente subconsciente, naquela área da mistura, como ele diz, que a inteligência divina então vem e potencializa isso tudo, e aí fisicaliza, aí se atualiza na nossa realidade. Esse sucesso que a gente está buscando, esse sucesso que Napoleão Hill e Andrew Carnegie está mostrando passo a passo como é que se alcança aqui, porque ele criou aqui um manual de instrução, eu diria um manual de instrução. Ele trouxe princípios de ser usado como qualquer um. Isso pode ser usado, todos esses princípios que ele compilou aqui nessa pesquisa que ele fez durante 30 anos, podem ser usados como guia para criar o nosso próprio sucesso. E o Napoleão Hill, ele não traz isso assim como teoria vazia, porque ele nasceu na pobreza, é uma cabana de madeira de um só cômodo ali nos Estados Unidos. E como é que ele terminou a vida dele? Ele usou esse álibi, ele fala de álibis ali no livro Mais Esperto que o Diabo, álibis que a gente usa para dizer, mas isso não é para mim, mas quem sou eu? Está tudo escrito aí, mas eu não consigo, porque eu nasci pobre, eu nasci na favela, eu nasci preto, eu nasci... Meu Deus! Então, isso são álibis. Ele não usou esse álibi, eu nasci em uma cabana de um só cômodo. Então, não, ele foi além de transformar a vida dele, que ele terminou como um multimilionário, um escritor de best-sellers, um conselheiro de presidentes, super conhecido, com sucesso em todos os setores. Ele também, ele traz para a gente, ele transformou tudo isso, mostrando que não é uma teoria vazia, que não é apenas teoria, ele mostra na prática. Ele e o Andrew Carnegie, o conselheiro dele, o mentor dele, que também era um multimilionário. E ambos estão mostrando aqui como que a gente também alcança essa prosperidade e abundância em todos os setores. Ele explica bem no livro Pense e Riqueza que Pense e Riqueza não é riqueza apenas material, financeira, e sim em todos os setores da nossa existência, ou seja, é o pacote completo que Deus está sonhando para a gente, que é possível se a gente, especialmente esse segundo capítulo, prestar bastante atenção. Cada vez está caindo mais as fichas, eu vou fazer com mais e mais atenção até o final, tá bom? Eu espero muito que esteja sendo contribuição, que você esteja gostando da leitura, você que está acompanhando. Se você quiser passar para alguém, se você já está sentindo que vai trazer alguma clareza, vai mudar a sua vida, quiser tá passando para alguém, se você quiser curtindo o vídeo, se você quiser me mandar alguma mensagem, eu vou ficar super feliz mesmo. Muito obrigada. Se for leve, faça. E se você puder continuar aqui, continuar acompanhando comigo, eu volto para dar continuidade a esse capítulo tão fantástico, tá bom? Espero contar com a sua participação. Obrigada, tchau!